Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vou ler dois textos para vocês, certo? E aqui no meu cenário, perto da minha Bíblia, né? Tem o Esmiliguido, todo mundo já conhece, né? O Esmiliguido é da Luz e Vida, certo? Eu ganhei esse bonitinho aqui, esse formiguinho, esse bonequinho, quando eu fui voluntário no navio evangélico. E eu batizei, além de ser o Esmiliguido, né? Que é amarelinho assim. Eu batizei ele com o nome da pessoa que me deu, o irmão que me deu, o missionário. E um amigo, né? Então, assim, gente, eu e esse bonitinho aqui já fizemos muita evangelização juntos, certo? Para todo tipo de pessoas. Para homens, mulheres, idosos, crianças principalmente. Eu fazia a língua e minhas irmãs traduziam, né? Fazia a tradução, certo? Dá só para eles, dá. Certo, gente? Vamos lá. Eu vou falar aqui no Novo Testamento, certo? Em João, sem mais demora, capítulo 3 e versículo 16, certo? O envelope tá ali marcando, eu vou ler aqui mesmo assim. Diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse texto é central da Bíblia, é muito preciosíssimo, porque, gente, é extraordinário. Deus se fez carne como filho dele, veio, morreu na cruz, ressuscitou e através do seu amor, ele dá salvação para todos. A salvação já vinha, né, dizendo desde o Velho Testamento e no Novo Testamento se fez carne, né, pelo próprio Deus como filho, né, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é um só. E ele diz aqui no texto que Jesus, quando instruiu, né, não só os discípulos, mas Nicodemos, como aqui diz no título, né, acerca do novo nascimento, é que todas as pessoas devem crer em Deus, devem crer nele, Jesus, e com o Espírito Santo ter um novo nascimento em si, né? Então, essa palavra, essa mensagem da Bíblia, que a gente sempre fala aqui, que já existe há muitos e muitos tempos, é para todo mundo, certo? Aqui ele não fez preconceito, ele não fez discriminação, acepção, porque ele ama todos. Mas lembre-se, o amor de Deus transforma, a salvação de Deus em Deus transforma. Jesus transforma, o Espírito Santo transforma. Ele quer transformar a sua vida, certo? Então aqui, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, ele desceu dos céus como terra, um homem na terra, para se fazer um homem como nós, né? Falando no modo geral, né? Para poder sofrer por nós, para nós não sermos escravos do pecado, livres, né? Hoje somos livres, e aquele que é livre, principalmente, é aquele que crê em Jesus, que diz aqui, para que todo aquele, ele não diz para uns e outros, só para adultos ou idosos, não, ele para todos, isso inclui crianças, os jovens, inclui todas as nações, todas as pessoas de todas as tribos e planetas, perdão, e nações, né? Eu me empolgando aqui, ó. Então, assim, todo aquele que nele crê, tem que crer, não perecer, não pereça, porque ele já pereceu por nós, para nos dar, né, a liberdade, mas tenha a vida eterna. E o presente que ele nos dá ao nós crermos no Senhor Jesus Cristo é a vida eterna. Gente, creia e se arrependa ainda em vida, porque após isso não tem mais chance. A primeira porta é fechada aí. Quando a morte bate, chega o dia da morte da pessoa, acabou. É ali, até os últimos segundos, milímetros de segundo, milésimos de segundo. Você tem que crer, né? Como o ladrão creu. Tinha Jesus na cruz, tinha dois ladrões. E um diz, desce, não é o Cristo, desce daí. E o outro, cala-te. Ele não fez nada como nós fizemos, mas, né? Estou falando a linguagem assim rápida de hoje. Mas, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. E Jesus falou para ele, com a misericórdia e a graça e o amor dele e a justiça, ele falou o quê? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quer dizer, que ainda ele ia morrer junto, ia ressuscitar o ladrão junto. Gente, isso é incrível. Então é uma mensagem evangelística para todos, uma mensagem de amor para todos. Ele disse todos, ele não disse alguns. E para provar que é para todos e que é para crianças também, apesar de meu vídeo
tá configurado, como eu não entendo mexer muito ainda no YouTube, eu configurei que como não ser restrito, mas para maiores de 18, mas diz que não pode ser vídeo para criança, né? Só que essa palavra que eu digo que é a palavra de Deus é para criança também, certo? Quero deixar bem claro, a criança que assistir, saiba que Deus cuida de você, Deus te ama, Jesus te ama, tá? Ama você e sua família, certo? Não importa se você é menino, menina, se você é criança pequena, de adolescente, pré-adolescente, junior. Eu já ensinei a todas as fases, até você jovem, adulto, mulheres, homens, idosos. Gente, vocês são amados por Deus, presente único e verdadeiro. Não deixa isso passar. Aproveita enquanto a porta está aberta, certo? Não é a porta da esperança de Silvio Santos, mas é a porta real da esperança de Jesus, que ele abre para vocês com esse versículo. É em João, capítulo 3, no Novo Testamento, versículo 16. Eu vou ler mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estou dizendo que a gente não vai ter dificuldades, problemas, vamos. Mas o perecer aqui que ele diz, Jesus já pereceu por nós. Se Jesus não tivesse perecido por nós, hoje éramos escravos, não tínhamos a liberdade nem de falar desse evangelho. Mas é isso que ele vem nos trazer, a liberdade agora. Deus não se deixa escarnecer, certo? Lembre-se, tudo que o homem semear, isso também se fará. Semear bondade, Pai, mas é o que eu quero dizer com isso. Boas obras não salvam ninguém. É louvável? É, sim. Mas boas obras não salvam ninguém. O que salva é a misericórdia, a graça e o amor de Jesus. É crer, no crer. O que te salva é crer no Senhor Jesus Cristo, que é o Filho do Deus amado e altíssimo. E não há outro Deus, só apenas um, certo? E para você ver que também as crianças estão no plano de Deus, eu vou colocar aqui, certo? Em Mateus, né? No Novo Testamento ainda, em Mateus, Evangelho de Mateus, que a Judinha developa agora, 19, Mateus 19, capítulo 19, e o versículo está aqui, até marcadinho, porque Jesus abençoa as crianças. E diz o 14, diz assim, Jesus, deixa eu ver se eu consigo focar, mas eu vou ler, estou mostrando o texto aqui. Jesus, porém, disse, deixai as crianças e não a impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. Ele quis dizer que as crianças fazem parte do reino de Deus. Então, quando uma criança vem a falecer, a morrer, você pode acreditar que está nas mãos do Senhor, certo? Que ela volta para casa, ela vai para os braços do Pai. Ela está no reino do céu, ela é o reino do Senhor. Então, não tem como, né? Quando uma criança é encontrada no lixo, que eu não sei que maldade essas pessoas fazem isso, sabemos, né? O inimigo faz essa maldade aí usando as pessoas que vêm até se arrepender depois, são as mães, soltam as crianças no rio, soltam as crianças em lixo e são encontradas logo e depois não tem poucas feridinhas, mas está tudo bem porque o anjo guarda elas, que elas são o reino do Senhor, certo? Então, não se deve impedir as crianças de irem para escutar a palavra do Senhor, o reino. Eu quero dizer nesse vídeo especial que esses vídeos que eu faço também, pode compartilhar com as crianças. Deixa ela ler, se por acaso ela vê. Deixa ela ler a Bíblia, ver o vídeo, ver com vocês e contar a história para vocês, ou vocês contarem para elas, porque tem criança que conta melhor do que a gente a Bíblia. Então, é para criança, porque a minha vida, eu amo criança, adoro louvar a Deus com as crianças, cantar com as crianças, ensinar as crianças, já fiz muito isso. E eu sou como uma verdadeira criança, né? Quem me conhece sabe. E Mateus 19, tem o 13, 14 e 15, fala que Jesus abençoa as crianças, né?
Eu vou ler rapidamente aqui para vocês. Então lhes trouxeram algumas crianças para que lhes impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreenderam. Os discípulos ainda, digamos assim, eram novos, não sabia como agir, ainda para não incomodar, achando que incomodava, eles estavam aprendendo. Aí Jesus, porém, lhes disse: deixai as crianças virem a mim, e nós impensáveis de virem a mim. Deixai. Jesus, porém, disse: deixa, eu vou repetir: deixai as crianças, não as impeçais de virem a mim, porque de tais é o reino dos céus. E depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Ele continuou o seu caminho e ensinou, né, aos discípulos. Então, Jesus abençoa as crianças são abençoadas, e eu abençoo você, criança, as suas crianças, em nome de Jesus, certo? Então, assim, eu e esse meu amiguinho aqui, nós já evangelizamos muitas crianças, certo? E não só foi as crianças, não, foi como o primeiro versículo, a toda criatura. Visualizamos idosos, pessoas em acampamentos, em congressos, em festas de aniversário, EBFs, cultos, até festa de aniversário, já falei. Gente, foi muito bom. E também tinha outros fantoches que a gente trabalhava. Então aqui, desde quando a Luz e Vida foi lançada, que eu passei a conhecer, né, lançada assim, que como me dei gente, conheci, para mim foi uma coisa maravilhosa. Eu amo os artigos da Luz e Vida, certo? São artigos evangélicos, evangelistas, mas que abrem as portas para todo mundo, tá, gente? Então, assim, dá tchauzinhos, me ligo daqui que eu batizei com o nome, mas não vou dizer, certo, o nome. Mas tá dando tchauzinho para vocês, certo? Que a participação dele aqui só foi... Ele é um DDoS, deixa eu te mostrar como ele é, olha. Atrás aqui, a gente coloca um dedinho aqui, outro dedinho no outro, né? Aí tem um aqui atrás, ó. Eu não sei se vende ainda lá, certo? Vocês podem ir lá ver se tem. Tem um buraquinho aqui que a gente pode botar o dedinho, certo? E o outro aqui é aqui para mexer, que eu não tô conseguindo, que minha outra mão tá segurando o celular, certo? Eu não tenho esse aparelho todo aí que muita gente tem. Mas dou graças a Deus por isso, porque o que importa é que a palavra está sendo evangelizada e levada, né? Então, tchauzinho da gente para vocês já já, certo? E é essa palavra que eu quero deixar para vocês, né? Você que é mãe, que é pai, que é tia, que é avó, que é avô, que é professor, que é amigo, que é conhecido, leia para uma criança a Bíblia, fala para ela, ora com ela, certo? E lembre-se, Deus amou o mundo para todo, o amor de Deus é para todos, mas o crer em Deus, em Jesus, transforma, certo? Então hoje, essa palavra que eu quero deixar para vocês compartilhar, se inscrever no canal, comentar aí, se quiser fazer alguma pergunta que eu possa saber responder, dá um like, um joinha, como quiser, eu não sou muito de pedir isso, né? Mas eu quero frisar mais uma vez que a Bíblia é para todos, é para a criança também, certo? Um dia que eu tiver expert aí no YouTube, quem sabe eu não coloco abertamente para todos, gente. Tô frisando porque eu tô aprendendo, eu não sei, certo? Essa era das crianças que nasceram no mundo digitalizado, na era da internet, da tecnologia, estão um pouco longe, né, da palavra, né, da antiguidade de pegar um livro e ler, né, se querem mais estar em redes, então ajuda, mesmo online, ajuda, é o que eu estou tentando fazer, mesmo através desse e-mail, né. Então hoje eu quero deixar para vocês, né, essa bênção de dizer que o amor de Deus é para todos, certo? E que eu fico muito feliz porque às vezes que eu evangelizei, preguei, fomos até para vários lugares, como já falei, congressos, viajamos a outros estados, vários lugares nós fomos juntos, né? E até hoje está comigo. Eu sinto um prazer e um orgulho tão grande dos presentes que eu recebo dos amigos, guardo com tanto carinho, principalmente quando são utilizáveis, né? Então, tchau pra vocês, assim, a gente vai ficar por aqui hoje, o vídeo vai ficar em alguns minutinhos, mas que Deus possa abençoar, né, você, Deus possa te abençoar, a criança também. Ore a Deus, busque ao Senhor enquanto há tempo, certo? Tchauzinho pra vocês, beijinho.